Neste vídeo eu vou falar sobre o trabalho realizado por uma força. Vamos à definição. Trabalho é a energia transferida para um objeto ou de um objeto através de uma força durante um deslocamento. Sua unidade de medida no SI é joules. Trabalho nada mais é que a transferência de energia de um ponto A para um ponto B causado pela presença de uma força durante um deslocamento. Ou seja, se não houver deslocamento, não haverá trabalho, pois nós não conseguimos o objetivo final do trabalho, que é a transferência de energia de um ponto inicial para um ponto final. Logo, trabalho é igual a força vezes deslocamento. O trabalho ele pode ser positivo ou negativo. O trabalho é positivo quando a força possui o mesmo sentido do deslocamento, e é negativo quando o sentido da força é contrário ao deslocamento. O trabalho negativo é chamado de trabalho resistente, por se opor ao movimento. Neste exemplo, temos o homem aplicando uma força F1 sobre o cachorro, e o cachorro aplicando uma força F2 sobre o homem. Supondo que o sentido do deslocamento seja do cachorro para o homem, temos que a F1 terá um trabalho positivo, enquanto a F2 terá um trabalho negativo, por estar contrário ao deslocamento. Vamos fazer um exemplo. Um bloco está se deslocando numa mesa horizontal sob a ação das forças indicadas na figura a seguir. As forças F1 e F2 são horizontais e têm intensidades de 20 N e 10 N, respectivamente. Determine, letra A, o trabalho realizado pela força 1 e pela força 2 num deslocamento AB, sendo a distância entre A e B de 2 metros. Então, neste caso, força 1 terá um módulo positivo por estar no mesmo sentido do deslocamento, enquanto a força 2 terá um valor negativo por estar contrário ao movimento. Logo, o trabalho de F1 será de 20 N vezes 2 metros, logo o trabalho em 1 será de 40 joules, enquanto o trabalho em F2 será menos 10 N, porque a força está contrária ao deslocamento, vezes os 2 metros. Então, o trabalho em 2 é de menos 20 joules. Letra B. O trabalho da força resultante nesse deslocamento. O trabalho resultante é a soma de todos os trabalhos. Logo, o trabalho final é de 20 joules, porque 40 mais menos 20, certo? Existem casos em que a força não é paralela ao deslocamento. Quando a força não é paralela ao deslocamento, temos que adicionar o cosseno de θ no trabalho, pois ele influenciará no valor final do trabalho. Então, quando surgir um ângulo θ em relação à horizontal, nós temos que adicionar isso na fórmula de trabalho. Então, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Vamos fazer um exemplo. Um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros e em um piso horizontal, por uma corda que exerce uma força de 7 N fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Sabendo que o cosseno de 60 graus é 0,5, o trabalho executado pela corda sobre o bloco é de... Então aqui nós só precisamos substituir os valores na fórmula. Então, o trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Logo, nosso trabalho é igual a 7 vezes 4 vezes 0,5. Então, nosso trabalho final é de 14 joules. Letra A. Trabalho de uma força variável. Podem existir casos em que a força varia durante o percurso. Logo, o trabalho não terá uma única força constante, e sim várias. Neste caso, geralmente, os dados serão dados através de um gráfico, mostrando todos os valores da força durante o deslocamento. Vamos ver um exemplo. A intensidade da resultante das forças que agem a partícula varia em função de sua posição sobre o eixo x, conforme o gráfico ao lado. Calcule o trabalho da força para o deslocamento. Letra A, de 0 a 8 metros, letra B, de 8 a 12 metros, e letra C, de 0 a 12 metros. Nesse caso da letra A, ele quer saber o trabalho de 0 a 8. Para calcularmos, apenas precisa calcular a área desta figura. Pode-se calcular de duas formas, através da área do trapézio ou da soma dessas três áreas, dos dois triângulos mais do quadrado. Eu vou fazer pelo trapézio. Então a área fica base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então fica 8 mais 4 vezes 20 sobre 2. Então a área é igual a 120 joules. Letra B. De 8 metros até 12 metros. Aqui o triângulo está na parte negativa da força, pois o trabalho é negativo. Então o cálculo do trabalho base vezes altura sobre 2, fica 4 vezes menos 40 sobre 2.
Então, nosso trabalho final é de menos 80 joules. E na letra C, ele quer saber de 0 até 12 metros. Ou seja, ele quer saber o trabalho total. Então, a gente só precisa somar essas duas áreas, que fica um total de 40 joules. Então é isso. Obrigado.